Faltam basicamente 3 meses para o ano acabar. Isso te conforta ou te assusta? Que a gente só decide mudar de vida no dia 1º de janeiro. Um dado mostra que 80% das resoluções, das metas que a gente estipula no início do ano, fracassam antes mesmo do fim de fevereiro. Faz sentido a gente idealizar planos a tão longo prazo, 12 meses? Estamos no fim de 2025 e em vez de esperar o ano virar, eu resolvi usar os próximos 3 meses como meu trimestre de transformação pessoal. Eu quero mostrar para vocês um pouco desse racional e, se fizer sentido para você, te ajudar também. Bom, eu trabalho com comunicação e principalmente áreas estratégicas há basicamente uns 5 anos e eu nunca parei para fazer um plano pessoal que envolvesse uma organização para as coisas que eu quero fazer na minha vida pessoal. Aproveitei que hoje era segunda-feira, normalmente é um dia que eu separo para organizar minha semana no trabalho, as coisas que eu preciso fazer, as tarefas mais importantes e toda essa organização. Mas eu também queria montar um plano para os próximos 3 meses em coisas que eu quero fazer, coisas que eu quero realizar, algumas metas. Boa parte dessas coisas já estavam presentes em desejos, em objetivos que eu queria, e eu não queria esperar o ano virar, eu queria aproveitar esses 3 meses, e eu acho que 3 meses é um período muito legal. Eu fiquei pensando, basicamente todas as empresas que eu trabalhei, elas se organizam por trimestres. Mesmo que o planejamento e a estratégia seja para o ano, é muito mais fácil você quebrar esses blocos em 3 meses, e isso faz sentido porque você consegue ali ter um pouquinho mais de controle de mudança de rota e tudo mais. Eu fiz muita coisa esse ano. Algumas delas eu tinha um planejamento, mas não dentro de uma estrutura de 3 meses, organizados e tudo mais. Eu acho que isso vai me ajudar a tanto realizar de uma maneira um pouco mais factível, vamos dizer assim, principalmente conseguindo olhar ali pequenas vitórias, pequenos momentos ali que eu já estou avançando para de fato chegar ali no fim dos 3 meses, uma versão um pouquinho mais focada, concentrada e saudável, principalmente. O canal fala muito sobre esse ponto de recomeço, de começar coisas saudáveis, de retomar coisas que você já fez e gostava e por algum momento parou. Não foi necessariamente pensando em performance, então a ideia não é ter uma agenda completa e sem blocos ali de espaço, sem respiros e me tornar de fato uma máquina de coisas, assim, ocupar completamente o meu tempo. É organizar as coisas que eu já queria fazer dentro de uma estrutura que facilite o atingimento disso tudo. Então, eu separei em 3 blocos. O primeiro bloco é o bloco de saúde, o segundo bloco é o bloco de conhecimento e repertório, o último bloco é um bloco para hobbies, coisas que eu faça e que eu gaste tempo comigo mesmo. Para todos esses blocos, eu estipulei algumas metas que, óbvio, vão depender de algumas ações. O primeiro bloco é o bloco de saúde. Percebi que eu estava deixando o meu corpo um pouco de lado. Eu estava com um sono muito ruim, então já acordava muito cansado e, consequentemente, tendo menos energia disponível, não só física, mas mental. Eu estava consumindo muita coisa, passando muito tempo no meu celular ou passando muito tempo em telas de fato, e não era um consumo intencional ou saudável. O meu peso também aumentou um pouco, então eu não coloquei tantas coisas nesse bloco, mas é um bloco bem importante. Nós vamos começar pelas metas. No bloco de saúde são perder mais de 5 quilos nos próximos 3 meses. Isso em algum momento já foi muito fácil, hoje vai ser um pouco mais desafiador. Pode ser que 5 quilos não seja um desafio tão grande para você. Hoje, para o metabolismo que eu tenho, para a rotina que eu tenho, vai ser um pouco desafiador, mas eu acho que eu consigo. Melhorar a qualidade do sono, conseguir de fato acordar com mais energia disponível. Eu tenho um sono extremamente leve e eu acredito que eu consiga, com algumas ações ali, melhorar esse ponto também. Outra meta é reduzir o meu tempo de tela. Eu já tenho caminhado bem para esse objetivo. Hoje consegui reduzir ali para uma média de uns 50 minutos meu tempo em redes sociais total. Isso pode parecer ainda muita coisa, mas se a gente olhar para um contexto geral, esse é um ponto bem otimista. O brasileiro passa em média 3 a 4 horas no celular e isso é bastante assustador. Então, se eu conseguir diminuir isso para 40 minutos, eu com certeza vou ter mais tempo para viver, para fazer as coisas que eu quero e para aproveitar melhor, nem que seja para descansar esse tempo. E você? Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Vale todo mundo olhar dentro do Instagram ali o tempo de consumo, o seu tempo gasto, e aí você vai ter alguns dados ali que vão te ajudar a entender isso. As ações dentro desse bloco de saúde são também desafiadoras.
Primeiro, mais desafiador é treinar 5 vezes na semana, e isso para mim é bastante desafiador. Quero que essa organização me ajude a cumprir essa meta de treinar 5 vezes na semana, não necessariamente de segunda a sexta, mas ali treinar um dia ou outro no sábado, no domingo, desde que sejam 5 dias na semana. Outra meta aqui é correr 5 km 2 vezes por semana, e eu acho que vai ser bem legal se eu conseguir cumprir essa meta nos próximos 3 meses. E o último, na área da saúde, é comer de maneira um pouquinho mais equilibrada. Por um período a gente aqui em casa estava fazendo marmita, isso estava me ajudando bastante. Ter um controle maior do peso, ter um controle maior também daquilo que eu estava ingerindo e tudo mais. Isso também refletia na minha energia e todos os aspectos de saúde. Em algum momento a gente acabou parando de fazer isso, mas é algo que eu quero retomar, eu acho que vai me ajudar bastante. O segundo bloco é o bloco de repertório e conhecimento. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever e eu acabei deixando todas essas ações, todos esses hábitos de lado. E eu acabei sentindo falta ao longo do tempo, porque são processos que me ajudam criativamente. O objetivo desse bloco é consumir de maneira mais consciente e com certeza aumentar um pouco mais o meu repertório criativo e intelectual também. Coloquei como metas aqui para esse bloco escrever um Substack por semana. Substack é uma plataforma nova que tem o objetivo de um consumo um pouco mais lento. Outro objetivo é ler 3 livros nos próximos 3 meses, ou seja, um livro, né, por mês. E eu quero diferenciar os tipos ou nichos desses livros, eu quero diferenciar os temas. Um dado de reflexão aqui é que mais de 50% das pessoas no Brasil não leem mais de um livro por ano. Imagina o diferencial, né, de ler pelo menos um livro por mês aí nos próximos 3 meses e escrever sobre esse consumo também para fixar o aprendizado. Imagina o que você poderia aprender em 20 minutos de leitura diária ao invés de ficar 20 minutos rolando uma tela em uma rede social. E outra meta que eu tenho aqui dentro desse bloco é concluir uma certificação. Eu ainda não defini qual que é o tema ou o curso que eu vou realizar, mas eu quero nos próximos 3 meses concluir uma certificação de um assunto que pode me ajudar tanto no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Para esse bloco, as ações práticas elas são um pouco maiores. A primeira é a leitura diária, já é algo que eu tenho caminhado bem. Eu quero que isso se torne um hábito corriqueiro de ler todos os dias, ainda que seja em um período pequeno de tempo, mas ler todos os dias. Outro ponto que está correlacionado ao Substack também é o processo de escrita diária. Então eu quero fazer meio que um journaling, fazer um diário de escrita mesmo, onde eu consiga compartilhar um pouco do que eu estou sentindo, um pouco dos meus objetivos e, ao longo do tempo, avaliar também de maneira pessoal todos esses meus processos e tudo mais. Então, desses textos, basicamente, um deles vai para o Substack, que é uma das metas que eu tenho para esse bloco. Outra ação vai ser separar um bloco de estudo, que consequentemente está relacionado à meta de uma certificação. Então, ter um espaço ali na minha semana, nem que seja de 1 hora por semana, onde eu consiga dedicar para esse bloco de estudo, que consequentemente vai me ajudar a concluir uma nova certificação. E outro ponto bem importante aqui de ação é o consumo intencional. No digital como um todo eu consumo bastante coisa e nem sempre são consumos intencionais. Eu mesmo gosto de assistir filmes, gosto de assistir séries. Em algumas ocasiões eu nem lembro o que aconteceu no último episódio porque eu consumo tanta coisa que acaba sendo que no piloto automático e eu não quero que isso aconteça. Então eu quero ser um pouco mais seletivo nas coisas que eu vou escolher consumir, seja filme, seja séries, seja livros, seja conteúdos, não necessariamente por um aspecto de performance que vá me ajudar no trabalho, mas que eu de fato consiga consumir aquilo intencionalmente. E o último e terceiro bloco é dedicado a hobbies, a coisas que eu fazia antes e parei por algum motivo, e principalmente um tempo gasto comigo mesmo, que não está relacionado à produtividade. Primeira ação prática aqui é voltar a tocar violão, e o violão ele sempre esteve presente na minha vida, basicamente a minha vida inteira, mas nos últimos 3, 4 anos eu praticamente não peguei no violão e isso, parando para pensar, é até assustador, porque sempre foi uma ação que me fez muito bem. Eu sempre desopilava ali, pegava o meu violão, ia para laje, ia para algum lugar, às vezes em casa mesmo eu ficava tocando sozinho e isso me fazia muito bem, criativamente, mas principalmente gastar esse tempo comigo. Por algum motivo eu parei e eu quero retomar esse hábito também. Outro objetivo aqui é voltar a fazer coisas relacionadas a do it yourself, coisas que eu
eu mesmo consigo fazer. Eu sempre gostei muito de decorar, de eu mesmo colocar a mão na massa e fazer as coisas em casa. E eu também acabei parando de fazer isso nos últimos anos. E eu usei a desculpa de que, eu comprei um apartamento, vou me mudar, então eu não preciso gastar energia, tempo e investimento onde eu tô hoje. Porém, eu gasto quase que 70% do meu tempo aqui em casa. Então eu preciso sim que esse lugar seja um lugar aconchegante, confortável para mim, mas já mudei algumas coisas, então essa é uma ação que eu já tenho retomado e algo que me deixa muito, muito satisfeito. Colocar ali algo na parede, pintar, enfim. Esse bloco também tem muito sobre isso. Fazer coisas criativas não relacionadas a trabalho. Pintar alguma coisa, escrever alguma coisa, fazer algo mais manual. E o último aqui é gravar mais conteúdos e registrar minha vida de uma maneira um pouco mais criativa. Isso tá completamente relacionado ao canal, mas não só isso, até porque um dos objetivos do canal não é necessariamente falar só sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal, mas registrar a minha vida, né? Então, eu quero registrar de maneira um pouco mais criativa a minha vida, e eu acho que isso também vai ser bem legal, assim, de organizar e colocar dentro do plano. Se a gente parar para pesquisar, existem vários estudos que mostram que pessoas que têm hobbies criativos são menos ansiosas, têm níveis menores de estresse e isso, consequentemente, vai impactar na sua vida tanto pessoal quanto a sua vida profissional. Mas eu te faço essa pergunta: qual foi o hobby que você deixou de praticar aí nos últimos anos, algo que sempre te fez bem e que por algum motivo, às vezes até sem saber, você parou de realizar, mas que você gostava muito de fazer? Quero que você me acompanhe nessa jornada, cada um desses passos para esse planejamento, mas principalmente te encorajar a criar o seu próprio plano. Você não precisa esperar o calendário virar, você pode mudar agora e começar agora. Comente aqui qual hábito você gostaria de retomar, qual que é o seu plano e quais são os blocos que você quer priorizar no seu planejamento de vida pessoal para os próximos 3 meses.